Fala rapaziada, ligado no China.com, Theo Santana, direto de Xangai, e hoje tem mais um vídeo aí falando sobre importação na China. E hoje eu gostaria de falar de um tópico bem interessante que eu sempre converso com meus amigos aí, falando sobre os produtos do Mercado Livre. Por quê? Vamos lá então, os produtos do Mercado Livre são legais ou não são legais? Então, o que acontece quando você está comprando produtos da China? Normalmente você tem que realizar uma importação. Quando você faz uma importação, você precisa de vários documentos, como LI, você precisa Anatel, vários outros tipos de documentos que são necessários aí para quem quer comprar da China, certo? Já os produtos do Mercado Livre não tem esse tipo de licenciamento ou de documentação necessária para estar comprando no Mercado Livre. Não todas as empresas não tenham. Algumas empresas têm, mas ainda a fiscalização do Mercado Livre não é tão severa quando você quer fazer uma importação. Então, o que acontece? Normalmente, quando você quer realmente realizar uma importação da China, você vai precisar de todos esses tipos de documentos. Toda essa documentação em geral, certo? Já os produtos do Mercado Livre, algumas empresas têm, porque são empresas formais, então tem toda a documentação e fizeram importação formal, mas ainda acontece muita a venda por pessoa física, ou seja, não por empresa. Então as pessoas acabam colocando produtos no Mercado Livre, mas acabam colocando em grandes quantidades, certo? Então, como que entram esses produtos no Brasil? Normalmente entram por pessoas que trazem na mochila, ou pessoas que mandam como pessoa física, ou via Paraguai, entram por diversos outros tipos de maneira que eu não faço a mínima ideia como é que entra esses produtos no Brasil, mas de alguma certa forma eles entram. Então, eles são considerados produtos sem fiscalização, ou seja, não é um produto viável. Então, é viável para o consumidor, é claro que é o melhor, tipo, o preço vai ser ótimo e tudo mais, mas se vai ter uma garantia, não é certo. Se o produto vai funcionar, se passou por todos os testes e tudo mais necessário aí pelo governo brasileiro, isso não dá para garantir. Então eu tenho um amigo meu que a gente sempre conversa e ele sempre fala, cara, eu tô vendendo meus produtos no Mercado Livre, eu já fiz toda a importação formal, eu tenho todo o processo, tenho a documentação, tudo certinho, tive que tirar a Anatel, porque ele vende um produto que tem um controle remoto e tudo mais. E ele fala, cara, eu não consigo entender como que o Mercado Livre ainda ele é viável no Brasil, como é que ele continua funcionando com tantos produtos ilegais, ou seja, não é ilegais, sem fiscalização, né? Então, é muito difícil quando você quer comprar da China, de uma certa forma, falando em importação empresarial, ou seja, você quer comprar da China, pagar todos os impostos certinho quando o produto chegar no Brasil, levar até a sua empresa, aí você chega com você analisa todo esse custo, coloca o custo final do produto lá no Brasil e fala, cara, eu fiz toda a importação certinho, o produto deveria ser mais barato, deveria ter uma margem de lucro boa e ainda tem pessoas no Mercado Livre que estão vendendo valor abaixo do meu valor de custo. Como que isso pode existir em 2019? Então, como pode acontecer? O que acontece? Que normalmente essas pessoas acabam não adicionando esses custos extras na importação, acabam trazendo o produto direto de outras formas que eu não faço a mínima ideia como é que é feita esse tipo de importação e eles têm um preço muito menor que o seu, certo? Eles têm, por quê? Porque eles não pagam todos os impostos que devem ser pagos, ou eles não pagam todo o processo que tem que ser pago. Simplesmente, muitas pessoas ainda no Mercado Livre, e eu não sei como que o governo brasileiro acaba aceitando esse tipo de comércio, acabam vendendo produtos, ou seja, eles compram como pessoa física, montam um estoque e distribuem os produtos, certo? Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas no caso, se você quer competir e importar da China com esse tipo de mercado, é um pouco complicado, certo? Porque você vai pagar muito mais e comprar da China, principalmente quando você está falando de uma importação formal, é um processo bem complicado e seu custo vai ser bem elevado. Diferente de você comprar uma quantidade X, por exemplo, 500 unidades, 300 unidades, que seja 100 unidades, e levar para sua casa, montar um estoque e distribuir esses produtos. É um processo completamente diferente. Essa maneira não é a maneira certa, não é legalizado pelo governo, mas ainda muita gente faz isso, né? No passado ainda, até eu estava conversando com alguém esses dias, que no passado ainda, normalmente as pessoas iam para o Paraguai, traziam esses produtos do Paraguai e depois colocavam no Mercado Livre, revendiam via Mercado Livre como pessoa física e tudo mais, CPF, mandavam tudo e acabavam. Como que isso existe ainda, eu não sei, mas hoje em dia as pessoas, o que eles estão fazendo? Muita gente está indo para os Estados Unidos, está comprando malas e malas de produtos, entram pelo Brasil via Estados Unidos e acabam distribuindo esses produtos pelo Brasil, ou seja, vendendo pelo Mercado Livre. Então mudou ainda continua via Paraguai, eu acredito, mas hoje em dia muitas pessoas também já, para produtos originais, estão trazendo dos Estados Unidos, colocando na mala e trazendo e revendendo no Mercado Livre.
é uma ação que não é legal se a gente estiver falando na parte jurídica e lei e tudo mais. Não é, eles podem fechar o comércio, esse produto pode ser apreendido, pode acontecer qualquer outra coisa, mas é bem difícil a competição com o Mercado Livre. Então, se vocês querem trabalhar com o Mercado Livre, cuidando, fazendo uma importação formal, é super importante estar analisando, colocando todos os custos. Claro que vocês vão ter que competir com esse tipo de pessoas vendendo esses produtos, e você tem que ter um produto atrativo. Será que um valor atrativo? Será que eu consigo esse valor atrativo comprando esses produtos da China? Sim, você ainda consegue, mas para você chegar próximo deles, ou seja, você tem que comprar em quantidade. Não adianta você comprar da China trabalhando de uma forma legal, uma quantidade pequena, para competir com esses pequenos também que fazem de uma certa forma como pessoa jurídica, ou uma pessoa física e não pessoa jurídica, né? Então é isso. Então foi só um comentário assim, falando dessa comparação do Mercado Livre e de uma importação formal. São dois casos distintos, bem diferentes, em dois extremos diferentes, ou seja, é complicado ainda essa situação no Brasil, mas quem sabe um dia ainda vai melhorar, porque, por exemplo, nos Estados Unidos ainda existe esse tipo de mercado, mas quando a pessoa importa como pessoa jurídica, ou seja, eles têm ainda, os impostos são muito baixos. Então, normalmente, quando você faz uma importação como pessoa física, os impostos meio que são relativos muito próximos. Então, se essa pessoa física importar os produtos e comparar com uma empresa, eles ainda têm chances de fazer negócio. Mas no Brasil, o que acontece? Se o cara traz um produto e não for pego pela fiscalização, ou seja, não for pego pela receita e tudo mais, você é isento de impostos. Mas se você é pego, você paga muito próximo do que uma importação feita por uma empresa. Então, é meio que complicado assim a situação, mas é o que acontece hoje em dia no mercado, no Brasil, né? Já que os impostos são muito caros para as empresas, e também é caro para a pessoa física. Ou seja, é uma situação complicada, mas que quem sabe um dia vai melhorar. Mas ainda, se você comprar em grande quantidade, tenho certeza que você ainda consegue competir com essa pessoa física que compra produtos da China, ou do Paraguai, dos Estados Unidos, e acabam revendendo via Mercado Livre, certo? Então é isso, só foi um vídeo explicativo aí falando dessa situação que hoje em dia ainda tem no Brasil, e não sei até quando vai continuar, mas ainda está aí, sei lá, já 10, 20 anos ainda acontecendo, sei lá, se vai mudar um dia ou não vai. Mas é isso. Espero que tenham gostado, foi um vídeo rápido aí falando sobre isso e tentando explicar um pouco dessa situação que ainda muita gente não sabe, e é super importante, porque você vai importar da China, se você quiser importar da China, e você vê um preço muito mais barato do que o seu, você fala, mas como é que esse produto aqui? Basicamente isso, eles não pagam impostos, eles conseguem entrar e revender a mercadoria via Mercado Livre. Mas se você for para outros sites já, como Americanas, Submarino, Ponto Frio, o que seja, você precisa ser uma empresa. Então, a grande maioria das pessoas que estão nesses outros sites tem que ser uma empresa para poder revender produtos. Já no Mercado Livre ainda você pode vender como pessoa física, certo? Espero que tenham gostado, foi um vídeo rápido aí. Se gostaram, não esqueçam de dar um like aí no vídeo, ajudar a divulgar meu trabalho. Eu vou continuar fazendo vídeos aí falando sobre a China em geral, e muito obrigado. Valeu, até a próxima, um abraço, até mais, tchau, tchau.